Seja bem-vinda, meu nome é Gleice. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre 5 séries que tem um tema próximo do cerne do meu canal. Fala sobre espiritualidade, que fala sobre magia, que fala sobre plantas medicinais. Tem mulheres protagonistas fortes, decididas, que sabem o que querem, tá? Umas ali que também não sabem, mas o objetivo é esse, é se descobrir, se autodescobrir, né? Com a espiritualidade acontecendo à sua volta, porque é assim a vida real, as coisas acontecem à sua volta. Fica pra gente conversar mais. A primeira série se chama Não Estou Morta. A protagonista se chama Neil. Ela abandonou toda a carreira dela, abandonou tudo para ir atrás do amor da vida dela, do que ela acreditava que seria o futuro para ela, sendo que não deu certo. Então ela está recomeçando a vida. Ela é jornalista e ela foi atrás do antigo emprego dela, né, numa redação, sendo que não existia mais vaga. Então ela pegou a única vaga que tinha no momento, então ela agarrou essa vaga com unhas e dentes, sendo que essa vaga é para escrever sobre o obituário das pessoas, né? Pessoas, figuras importantes da cidade. E o jornal tem uma coluna que fala sobre o obituário, sobre a vida dessas pessoas. E que ela não tinha nenhum episódio até então de ver espíritos, né, de ver pessoas desencarnadas. E a partir do momento em que ela está nesse processo de redescoberta, de se colocar de novo no mundo, no mundo profissional, esquecer a vida amorosa que não deu certo. Então, nesse processo, ela passou a ver o mundo espiritual, né? Mas que assim, quem vê o mundo espiritual vê tudo, vê coisas boas, vê coisas ruins. No entanto, a Neil, essa série, ela representa o mundo espiritual, né? Para Neil, aos olhos da Neil, e ela só enxerga quem ela está fazendo a matéria. Então, ela recebe a matéria para fazer, automaticamente ela já começa a ver a pessoa do qual ela tá fazendo a matéria. E, cara, isso é muito interessante, porque quando ela recebe a matéria para fazer, ela consegue conversar com a pessoa que já se foi, né? Então, quando a Neil vai pesquisar sobre a vida dessa pessoa, a pessoa fica falando: ai, mas isso daí não é assim, não. Isso daí foi falado errado uma mulher que teve vários homens e tudo mais. Eu falei assim: ah, mas isso daí não é assim que aconteceu. Ou, ah, não, realmente isso daí foi assim, não sei o quê. Então ela consegue pegar a história, né, o cerne da história de cada pessoa, contar de uma forma verdadeira, contar de uma forma profunda. No começo, até ela entender o que é, ela quase entra em desespero, porque ela não entende por que ela está vendo as pessoas, por que ela está vendo a pessoa que ela está fazendo a matéria. Mas depois ela vai, ao longo da série, ela vai entendendo e aprendendo junto com a história de cada pessoa que ela faz o obituário. Então ela acaba tendo uma lição de vida. Tanto que do meio da série pra lá, tem um episódio... Lembra do Homem-Aranha, quando ele tava do Homem-Aranha do Tobey Maguire? Que ele tava em conflito e perdeu os poderes e tudo mais? Ela entra numa situação parecida com essa e para de ver, e volta a ver depois que ela resolve um problema da vida dela, né? Entende uma questão para ela. E isso é interessante porque faz um paralelo com como que a gente recebe ajuda o tempo todo de lugares inesperados e a gente só não percebe que a ajuda está chegando, sabe? A gente só vai reconhecer que aquilo de fato foi bom pra gente quando a gente perde. Parece uma frase clichê, mas é o que acontece. As pessoas só percebem que aquilo foi bom, que aquele percalço, que aquela dificuldade que ela passou só fez com que ela amadurecesse quando perde aquela oportunidade, quando perde aquela situação, né, que estava, no momento ela estava achando que não era bom, que era muito difícil para si e tudo mais, sendo que quando perde aquilo, você vê que, nossa, como aquilo me fez forte, como aquilo me amadureceu, como hoje eu enxergo a vida de uma forma diferente de antes daquilo acontecer, e na época que estava acontecendo não deu valor. A Neil, ela
Toda essa série, ela fala sobre isso, né? Sobre a Nil se redescobrir, se autoconhecer enquanto escreve o obituário de outras pessoas, enquanto conversa. É muito legal essa série. Recomendo muitíssimo. Você consegue ver essa série no Disney Plus, né? No streaming da Disney. Ela tem 2 temporadas. É muito boa, as 2 temporadas são muito boas, embora eu prefiro mais a primeira, porque tem todo esse universo de descoberta, né? Toda ela se descobrindo como que funciona, qual é a dinâmica dela com as pessoas desencarnadas. É muito, muito boa essa primeira temporada mesmo. A segunda série é Ghost Whisper, ou A Encantadora de Fantasmas. Essa série, eu conheci ela através aqui do YouTube mesmo. Várias vezes eu subindo shorts do YouTube, eu me deparei com algumas cenas dessa série, que é a Melinda interagindo com os fantasmas, né? Ela consegue ver, e aí já relata melhor essa questão de quem vê. Quem vê tudo, vê coisas boas, vê espíritos bons e vê espíritos não tão bons assim, né? Que estão em processo de aprendizagem, evolução. O algoritmo do YouTube me mostrou várias cenas picotadas dessa série, e aí eu fui atrás da série para ver e me apaixonei. Porque essa série ela fala com muito carinho, com muito respeito sobre a passagem, né? Como as pessoas desencarnadas têm algum problema ainda para resolver, tem alguma questão para resolver aqui no plano material e não conseguem simplesmente seguir em frente até que isso se resolva. Essa série conectou muito para mim com outro vídeo que eu fiz, que fala sobre a série Light Shop, que é um dorama, né? Tem um tema de morte, de vida, né? De vida após a morte, de você poder voltar à sua encarnação, né? Tá muito bom esse vídeo, vou deixar aqui na descrição. A Melinda, desde pequena, ela vê espíritos, né? Vê pessoas desencarnadas. A avó dela também via pessoas desencarnadas e começou a explicar para ela como que funciona, como lidar com essa situação. Acima de tudo, explicou para ela como ajudar essas pessoas, né? Porque já que você está vendo, já que você tem a condição de ajudar, por que não ajudar? Então, a Melinda, todo episódio, né? É uma série que todo episódio é um caso diferente, e ela conhece alguém, e essa pessoa pede ajuda para ela, e ela vai se inteirando também da ajuda, como que ela lida com essa questão, com o dia a dia, com o trabalho dela, que ela tem um antiquário, e como que ela consegue equilibrar o trabalho dela com ajudar as pessoas, com passar a mensagem que essas pessoas precisam passar para suas famílias, como ajudar essa pessoa a tratar de um problema não resolvido. Essa série ela é muito interessante porque ela explica alguns termos que se usa dentro da espiritualidade. Você consegue entender, consegue mostrar como que é para essas pessoas que estão desencarnadas, que às vezes são casos simples, tipo, eu preciso falar para o meu esposo que a chave de uma coisa importante para ele tá em tal lugar, e ele não sabia, não consegui falar antes de ir, foi muito repentino. Às vezes é só isso, só faltava isso. A chave está em um lugar tal, e para resolver a situação e a pessoa partir. E tem outros casos que é mais elaborado, que ela precisa investigar, que ela precisa entrar em contato com a família, como que a família, que muitas vezes é cética, tem família que acredita fácil, tem família que não, que pensa que ela é charlatã, que quer pegar o dinheiro deles, né, em cima da dor. Não deixa a desejar, não deixa nada a desejar. Muito. E uma coisa que eu achei muito, muito interessante é porque ela tem o apoio dos amigos, que é o apoio da família. O marido dela sabe e apoia, que a coberta, né, quando ela tem que sair rapidinho para resolver o problema de alguém. Então ele é coberta, ele entende, eles se conectam muito. A amiga dela, que trabalha com ela também, ela sabe. Então é engraçado ver a interação das outras pessoas que não veem com os fantasmas, com ela,
E é muito engraçado também, é muito bom. É uma protagonista mulher que tem a sua segurança, que sabe quem é, mas ela abraça aquilo de uma forma que ela vai ajudar as pessoas, não quer nada em troca, né? Tem até um episódio que ela fala, mas você veio na minha casa, não é assim que funciona. Então ela consegue dar ali o limite do que é a vida dela, do que ela consegue ajudar. Não é full time que ela precisa ajudar as pessoas, que ela ajuda as pessoas. Tem um episódio de um menininho que morreu na linha do trem. Tadinho, que ele não sabe que ele morreu. E aí ele fica esperando a mãe dele buscar, e buscar. É muito fofo esse episódio. Ai, meu Deus. E ela lidando com uma criança, né? Uma criança falecida que ela não tem, ainda estava aprendendo ainda a se comportar. A interação do menino, do garotinho que não sabia que estava morto, com ela tentando falar com a amiga dela que, cuida dele aqui. Como que eu vou cuidar de um fantasma? Eu nem consigo ver o fantasma. Aí ela falando pra mim, não, fica aqui que a fulana vai cuidar de você. Quem é? Cega? Porque ela não conseguia ver ele. Nossa, tem essas sacadas muito legais, muito bom. Merece sim você ver. Essa série você encontra no Prime Video. Já tem 5 temporadas, então dá pra você ir apreciando, ver um episódio por dia, ou ficar viciada e ver várias de uma vez, como eu fiz. Muito braba, tá? Eu gostei muito. Uma curiosidade, essa série, a Melinda, ela é inspirada e baseada em pessoas da vida real. Tem 2 pessoas do qual elas foram inspiradas e trabalharam na produção da série, dando consultoria e tudo mais, que é a Mary Ann e que é o James Van. Vou deixar o nome deles completinho aqui na descrição. O James, inclusive, ele fez um canal de comunicação com os fãs da série para que ele contasse mais, para que eles pudessem conversar sobre a série. Então tem uma história de bastidor muito interessante. A terceira série é A Bruxa do Bem. É uma série gostosinha, que fala de romance, de uma mulher bem resolvida, que sabe o que quer, que tem muito estabelecida as suas vivências, que tem muito bem estabelecidas as suas vontades, que sabe lidar muito bem com a opinião contrária a ela. Sabe? É muito interessante ver também a dinâmica que a Cassie tem para ajudar as pessoas. Cada pessoa tem o seu jeitinho, como que ela usa a intuição dela, como ela percebe, como ela consegue ler as pessoas, sabe? E é uma forma que assim, não é muito mirabolante. Ela usa aquele instinto de mãe bem aflorado, sabe? Ela usa das ervas, das plantas medicinais no dia a dia, na comida do hotel dela, da pensão dela. Ela usa as poções dela para ajudar os clientes dela. Então, gente, essa série é muito gostosinha para ver assim, embaixo da coberta, no tempo do frio. O romance que desenvolve a percepção que a filha começa a ter, como que a filha lida com isso. Tem uma parte da série que a filha fala, mas como é que eu aviso fulano que isso vai acontecer? Por que eu tenho que saber disso antes de todo mundo? Sabe? Como que a Grace vai entendendo, vai lidando com a informação de que eu tenho uma intuição, eu consigo perceber o que está acontecendo e não necessariamente todo mundo quer que eu perceba. A mãe dela já é muito mais aflorada em relação a isso, então ela consegue perceber, ela consegue passar essa intuição para as pessoas. Às vezes as pessoas nem se dão conta de que foram ajudadas, mas ela consegue passar aquilo e a Grace está aprendendo ainda, né? É muito interessante, essa série é muito, muito gostosinha de assistir, você vai aprendendo assim, ó, sem nem perceber. Fala, Ren. Tá. Tá bom. Se você tá ainda aqui assistindo é porque você tá gostando, então deixa o meu like, deixa nos comentários se tem alguma série que você gosta, que fale sobre esse tema, sobre espiritualidade, sobre planta medicinal, sobre magia, sobre bruxaria. Reconfortante, né? Você ver, você aprender através da arte, através de mecanismos visuais, né? Eu posto vídeo todo sábado, mas caso você esqueça, você aperta o sininho que o YouTube te notifica quando o meu vídeo estiver no ar, quando eu soltar um vídeo novo. Se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum vídeo.
certo? A quarta série é A Descoberta das Bruxas. Essa série, eu gostei tanto dela, já tá finalizada. Ela é tão boa que eu fui atrás do livro para ler. Ó, é um calhamaço, mas que tá valendo super a pena. Eu acabei de ler o primeiro livro, vou começar o segundo. E é tão envolvente essa história. Conta a história da Diana Bishop, que ela é descendente de bruxas muito poderosas, mas ela não lida muito bem com a sua magia e ela resolve viver entre os humanos, né? Viver sem o uso da magia. Ela não gosta muito de usar a magia dela. Então ela é uma pesquisadora, historiadora. É uma série que fala sobre bruxa, sobre vampiro, sobre demônio. Embora trate de temas fantásticos, né? Vampiros, demônios, tudo mais. O que eu gosto nessa série é a relação como que é retratada a bruxaria, né? Embora aconteça sim, as magias, os efeitos especiais são lindos, são perfeitos, mas eles usam de uma forma que são elementos da natureza. É o fogo, é o ar que você respira, é o ar que você consegue movimentar, é a terra quando você faz algo brotar, sabe? Quando você está plantando, você está manipulando terra, você está se concentrando naquilo, você está alimentando algo que é concreto em você. Quando você manipula o ar, você está movimentando sua mente, seu pensamento. Quando você movimenta a água, né? Quando você se relaciona com a água, você está ali tratando de sentimentos. Essa série, a Diana, ela tem essa ligação com os elementos muito forte. Você consegue ver, né? Quando ela chora, tem a água de bruxa, o fogo da bruxa, o vento da bruxa. Essa conexão, isso que eu gosto, que eu vejo um paralelo com o tema do canal dessa série, que é a parte das bruxas, que elas se conectam com os 4 elementos, né? Com o meio ambiente, são as magias delas, o cerne da magia de cada bruxa, ela é baseada no elemento dela. Então, se eu sou uma bruxa do ar, então eu vou conseguir invocar o vento da bruxa. Eu vou conseguir ter uma linha de raciocínio mais rápida, mais sagaz. Eu vou conseguir voar com mais facilidade. E aí essa série ela fala sobre isso. Como as criaturas estão perdendo suas habilidades que já eram estabelecidas antes, que é algo genético. E tem também o romance dela com o vampiro, que é muito gostosinho de assistir o começo, como ele tenta se afastar, mas ela tem algo que ele quer, então ele tenta se afastar, mas ele vai atrás dela. Aí tem outros bruxos que vão começar a perseguir ela. Ela esbarra sem querer querendo com um livro alquímico que está sumido há séculos, que ninguém conseguiu achar. Envolve viagem no tempo. Eu amo séries e filmes que envolvam viagem no tempo. Eu amo esse tema de viagem no tempo, como que alguém com o pensamento de hoje, com o conhecimento que tem hoje, reage, né, na antiguidade, como que se esconde, como que manipula as pessoas, como tenta mudar o futuro. Eu amo, e isso tem na série. É muito, muito bom. Você consegue ver na Netflix. Essa série, principalmente quando eles viajam no tempo, tem um figurino maravilhoso. A Bruxa do Bem também tem um figurino perfeito. Os vestidos da Cass são maravilhosos. A roupa e os vestidos de época, o vestido do casamento da Diana também é lindo, maravilhoso. A última série, mas não menos importante, é Outlander. Ela é a que menos tem a ver com o tema do canal, mas o ponto que ela sincroniza com o tema aqui do canal, né, com o nicho desse canal, é principalmente o início da temporada, né? Depois que você começa, você vai ficar viciado. A Claire é uma enfermeira de guerra e quando a guerra acaba, ela se reencontra com o marido, vai fazer um passeio histórico aonde é a Escócia. Mal sabe ela que vai viajar no tempo. Eu falei para vocês que eu gosto de viagem no tempo. Ela vai viajar no tempo e vai viver na época em que a Inglaterra ainda estava tentando invadir a Escócia. Então ela vai viver nesse tempo.
E antes de ela viajar, né, ela faz um passeio todo turístico na cidade, ela fica na casa de um padre, que também é historiador, que o marido dela tem descendente na... O descendente do marido dela é dessa época, então ele está em busca de conhecer mais sobre a família dele, né, se reconectar com ela, porque os dois ficaram na guerra e os dois estão ainda muito afastados um do outro. Então eles fazem essa história tanto para ele conhecer mais sobre a família dele, tanto para eles se reconectarem, né, porque ainda está uma relação muito fria entre eles. Então eles vão para esse lugar, ela fica meio que ali visitando, ele empolgado para saber mais, então eles ficam na casa desse padre, e a governanta desse padre, ela lê mão, né? Ela lê da xícara de chá, então já tem essa misticidade, já começa desde o início, né? E quando ela finalmente vai viajar no tempo, ela volta no tempo numa época que a mulher não tinha poder de fala nenhum, sabe? Que as mulheres eram tratadas como bruxa, que as mulheres que o mínimo de conhecimento medicinal de ervas medicinais, as mulheres iam para a fogueira, que a igreja era absoluta, que a igreja ela ditava o que era, o que não era. Então ela vai para essa época, imagina, uma enfermeira de guerra. Então você já consegue ver como que é o jogo de cintura que ela tem, como que ela vai conhecer outras pessoas, como que ela vai se portar, como que ela reconhece qual época em que ela tá, que tipo de pergunta que ela faz. Ela conquista o próprio espaço usando planta medicinal. Eu dei play e esse é o motivo de ela estar aqui nessa quinta indicação. Eu dei play nessa série só para anotar planta por planta que ela usa, qual é o efeito da planta que ela usa, porque isso é falado, essa planta você usa para isso, né? Como que ela fazia as tinturas no uísque que tinha na época, né? Ela se virava do jeito que dava, e essa forma que ela trata a medicina, assim, mesmo a mulher naquela época, sendo considerada bruxa só por saber conhecer ervas medicinais, ela consegue se estabelecer lá como curandeira, né? Tem um detalhe muito interessante também, que tem a Gayle, não sei se estou falando o nome certo, a Gayle que faz uma amizade com ela, né? Que são das poucas mulheres da época que tem uma certa liberdade para falar que conhecem de plantas, para falar que sem ser acusada de bruxaria, embora a Gayle seja acusada de bruxaria, mas como ela é a mulher de uma figura política importante, fazem vista grossa. Então elas se conhecem e trocam conhecimento. Ai, que erva você usa para fazer isso? Ai, que tipo de coisa você usa? Ai, a raiz disso daqui você usa para aquilo? Então a troca da Gayle com a Claire é muito, muito boa. A Gayle também, ela tem uma coisa mais íntima com bruxaria, né? Então a Gayle, ela vai pro meio da mata, também não facilita, né? Ela vai pro meio da mata, faz seus rituais, ela dança nua. Ela é a mais próxima do estereótipo de bruxa que a gente ainda vê hoje em dia, né? Que ainda fazem filmes mostrando bruxas dessa forma, né? Naquela época ele vivia assim, ela fazia seus rituais, ela fazia suas poções, ela tratava do marido dela. É muito interessante ver a Gayle, como que ela vivia naquela época, né? Como que alguém daquela época vivia naquela época e como que alguém da época, né, no futuro, de 1900, vive na época de 1800, 1700. Sem contar do figurino. Gente, figurino de época. Esquece tudo! Outlander é uma das melhores e tem uma das melhores adaptações de figurino que existe. Ele tem um romance, gente, que romance maravilhoso da Claire e do Jamie. Tem assassinato, tem luta, tem... Essa série é muito, muito boa. Isso que eu tô falando pra vocês é tipo um plano de fundo, né? Essa série, ela fala sobre uma trama política absurda. Essa série tem 8 temporadas, já tá finalizando, acho que finaliza esse ano ou ano que vem. E aqui vai um bônus para quem ficou até o final. A sexta série, que tem muito a ver com o cerne aqui do canal, é
a série O Diário de uma Apotecária, que conta a história da protagonista Mao Mao. Ela aprendeu com o pai a arte da medicina, ela acaba sendo sequestrada e vendida para o castelo do imperador, e dentro desse castelo do imperador, ela é a única serviçal que sabe ler, né? Porque ela, vamos por aí, ela é aprendiz de um apotecário, ela é médica, sabe? Então ela consegue fazer misturas, ela consegue usar as plantas. Essa é outra série que eu dei play e tive que ficar com o caderninho do lado anotando planta por planta, como que ela usa, como que ela tem uma percepção do cheiro da planta. Ela fez um treinamento de veneno, né? Então ela toma o veneno, ela tem resistência ao veneno. Então, quando ela vai para a dependência ali do imperador, onde tem as concubinas preferidas do imperador, ela acaba se tornando a pessoa que testa veneno antes de passar pro imperador, antes de passar a comida para as concubinas. Então, o trabalho preferido da vida dela é esse. É ficar comendo a comida e testando, porque ela tem uma alta resistência ao veneno. Ela usa desse conhecimento para poder se manter, né, dentro das dependências do castelo do imperador. Ela tem uma perspicácia muito boa e ela explica, né, a gente viaja, a série basicamente é ela viajando na mente dela, conversando com ela mesma sobre que tipo de remédio daria para resolver esse problema, que tipo de situação caberia esse problema, ela maquinando a relação dela com o eunuco, né? Todos os homens ali dentro do castelo do imperador são eunucos, né? Ó, cortados, porque só ele pode ter a relação com as mulheres. É muito legal ver como que ela pensa, a forma com que ela pensa, a forma com que ela manipula os remédios, a forma que ela desvenda o mistério. Cara, existe um mistério geral da temporada e como que ela vai desvendando pequenas coisas, como que ela vai pescando cada coisa, como que ela vai resolvendo a situação. Tem uma cena muito engraçada que reuniu, né, como se fosse um chefe de estado, que reuniu todo mundo e ela foi testar a comida. Cada um tinha o seu testador de comida. E ela comeu a comida, fez uma cara tão deliciosa. Meu Deus, que comida maravilhosa. Aí ela falou assim, não prova essa porque não come essa porque tem veneno. Aí todo mundo, gente, mas ela tem cara de que gostou e como que ela sabe que tem veneno? Aí um cara não acreditou nela de que tinha veneno e comeu e quase empacotou. Aí ela, tipo, por que ele comeu se eu falei que tinha veneno? E assim, dessas situaçõezinhas assim, que ela vai ganhando espaço, credibilidade, e ela fica num patamar alto, porque ela acaba resolvendo ali uma questão central, né? Porque ela é protagonista, então ela acaba resolvendo a questão central da história. E ela fica bem conceituada, né, com as concubinas, com o tal eunuco lá, que é engraçado ver o romance deles dois, que não é romance, mas é romance, e aí fica tentando disfarçar. Muito engraçadinho ver essa parte deles dois, né, a interação deles dois. Até agora, creio que tenha 2 temporadas. Lançou uma agora recentemente. Essa série ela é baseada também em livros, em quadrinhos, né? Que já tem vários. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau.